Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, gravando aqui um vídeo muito importante para você, muito esclarecedor. E hoje eu quero esclarecer uma declaração que está no princípio da unificação, que diz que Deus não se relaciona com os seres humanos no período de crescimento, mas relaciona-se conosco apenas no período, na esfera do quando entramos na esfera do aperfeiçoamento. Quando nós entramos no estágio do aperfeiçoamento, é quando Deus pode se relacionar conosco. Então, diz que no período do crescimento, diz que Deus lida com o ser humano apenas com o resultado, não lida diretamente com ele, mas lida com o resultado. Paralelamente, o princípio divino, conforme eu já fiz o outro vídeo anteriormente, diz que Deus não interfere na porção de responsabilidade humana. A porção de responsabilidade humana é justamente está relacionada com essa afirmação, que diz que Deus não trata com o homem no seu período de imperfeição, mas trata apenas com o resultado do seu trabalho. Ou seja, Deus pede ou necessita ou solicita que nós façamos alguma coisa dentro dos seus princípios e nós somos deixados a sós para que nós façamos aquilo que está determinado pelo princípio e façamos. E uma vez que estamos ali a sós, já com a direção da natureza, do princípio para fazer aquilo que a nossa própria consciência já diz que façamos, porque está tudo programado, tudo projetado, como é que devemos ser, como devemos viver. E Deus então vem colher o fruto. É a mesma coisa quando talvez você que foi criado na cidade não entenda nada do que eu vou falar, mas a pessoa que foi criada no campo, que nasceu no campo especialmente, sabe muito bem, conhece muito bem o sentimento que eu quero expressar aqui agora. Quando você vive no campo, você é criança e você passa ali a conhecer o grão de arroz, o grão de feijão, e você está vendo muitos vegetais, mas você nunca plantou. Mas tem um dia que você vai plantar o feijão, você vai plantar arroz, ou seja lá o que for, você vai plantar milho. E você pega então aquela semente ali cinzenta, sem graça, que eles parecem umas pedras, E você então coloca no chão, geralmente em tempo de chuva, coloca na terra úmida, e você bota lá, se você é criança, você não sabe de nada, botou lá, imagina o que é que vai acontecer. Quando você volta daqui, digamos, 5 dias, aí você fica deslumbrado com o que você vê. Porque aquela pedra, com aparência de pedra, aquela coisa sem graça, aquele objeto simples, sem graça, na verdade é um caroço de feijão, da forma que nós consumimos, você botou debaixo do chão, daqui 5 dias, 6 dias, 4 dias, você volta lá e existe uma árvore, uma pequena árvore, onde você plantou aquele feijão. Isso encanta, Você fica extremamente, a criança, se você é criança ainda, você fica extremamente encantado. Eu plantei, coloquei um caroço de feijão, nasceu uma árvore, nasceu uma árvore no local. Então é desta forma que Deus fez as coisas. Deus, quando projetou as coisas, fez as coisas para ser dessa forma. Assim, já planejou de uma forma tão aperfeiçoada, de forma que ele, quando planta, ele depois vai contemplar o resultado, já vai contemplar o resultado. Então, quando Deus fez o mesmo conosco, quando Deus plantou, colocou o homem no jardim do Éden, Deus deu o mandamento e se ausentou-se. Esperando que mais tarde, coitado, viesse colher o resultado, viesse contemplar, na verdade, o resultado da sua semeadura, a plantação dos seres humanos. Colocou Adão e Eva, deu a instrução e se ausentou. Quando passou-se alguns tempos, Deus retornou para contemplar o resultado do seu investimento. E aí, como a criança plantou o feijão, e de repente, daqui a alguns dias ela voltou,
e quando chegou lá, havia nascido o grão de feijão, havia nascido a árvore, porém alguns bichos vieram e cortaram em algumas folhinhas pelo chão e aquele toquinho de árvore, né, tenra lá. E a criança, então, vai ficar extremamente decepcionada, né, com aquela situação, porque esperava que tivesse uma árvore bonita, que tivesse nascido, mas está lá um desastre. Né? Então, quando Deus voltou para contemplar o resultado do seu investimento, da sua plantação, Adão e Eva estavam escondidos atrás da moita, atrás das árvores, tremendo de medo, envergonhados, assustados, porque eles haviam violado e sido violados também a instrução que haviam recebido de Deus, o padrão que já estava em suas mentes, em suas consciências, que os permitia crescer de forma saudável, normal, e gerar aquele resultado que Deus já estava esperando. Então vocês conhecem a história, né? A trágica história. A decepção foi tão grande, o desengano foi tão grande, a desilusão foi tão grande, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. Isso lhe pesou no coração. Algumas Bíblias dizem que ficou com o coração ferido e íntima dor. Este foi o trágico resultado. Bom, ao longo da história nós recebemos diversas vezes o mandamento de Deus, recebemos diversas vezes a instrução de Deus, mas nunca a humanidade veio mais conseguir praticar o mandamento de Deus, nunca mais conseguiu encantar a Deus, né, com o seu resultado. Então surgiram as religiões, os movimentos, os métodos de educação diversos, tentando recuperar o ser humano, mas a maioria das metodologias, dos métodos, mais achatou os seres humanos, né? O mais quebrou, mais arrebentou aquele ser humano já fragilizado e sendo destruído pelo pecado, do que de fato realmente consertou. Porque para consertar as coisas tem que respeitar completamente o princípio da criação, né? a forma original conforme Deus criou. Por isso que depois que terminou a era, chamada Era de Restauração por Indenização, o reverendo Samia Moon, fundador da nossa igreja, ele declarou na era depois da vinda do céu, e nesta era que as pessoas deveriam, tanto ele quanto a sua esposa, claro, declararam que nós devemos educar a humanidade pelo princípio original. A humanidade deve voltar à sua posição, ao seu status original, e ela deve renascer pelos princípios originais, pela mesma estratégia que Deus havia começado, com a mesma estratégia, com a mesma metodologia, com o mesmo princípio que Deus havia planejado. Claro que nós devemos ajudar, ter o zelo e os cuidados, para que os desastres, né, não aconteçam como naquele tempo, mas o princípio, né, a regra tem que ser a mesma, não pode ser outras regras, outras metodologias, senão aquela que Deus estabeleceu no princípio, né, para a recriação, para a criação do homem. E desta forma, tem que chegar um tempo, e o tempo já chegou, quando Deus, que já plantou há muito tempo, né, deve voltar para contemplar a sua obra. Eu já gravei um vídeo falando, né, da expectativa de Deus de contemplar suas obras, da mesma forma que nós contemplamos, né, as nossas criações, nossas criaturas, nossas obras, nossas artes, nossos próprios vídeos, né? É assim que as coisas acontecem. É desta forma que o reino de Deus ou o reino dos céus, ele vai acontecer aqui nesta terra, ou também na eternidade acontece também da mesma forma, porque o princípio é o princípio de Deus, ele é absoluto, é imutável, é perfeito, é eterno, é único, da forma que Deus planejou. É assim que tem que ser. Não pode ser da forma que você quer, nem da forma que eu quero, tem que ser da forma que Deus planejou e que Deus almeja. Deus
Deus abençoe a você e a mim também, e vamos trabalhar juntos, né, para que a vontade de Deus se concretize nesta terra, porque realmente Deus está esperando, né, e dando mais uma chance para a humanidade. Por outro lado, nós estamos vendo o lado, né, as pessoas más parece que estão em desespero, querendo uma onda realmente crescente aí de tendências, né, para a destruição da humanidade, da raça humana. Mas a Bíblia diz, se tiver um justo, ou se tiver 5 justos, não destruirei. Eu espero me tornar uma pessoa justa e espero que você também se torne justo e que nós possamos agregar justos para evitar a destruição da humanidade e, pelo contrário, garantir a sobrevivência da humanidade, a continuação, a execução e o cumprimento do projeto de Deus aqui na Terra. Deus abençoe você e a mim também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se gostou, compartilhe. Se não inscreveu-se no canal, inscreva-se também. Eu fico agradecido. Deus abençoe a você e a mim também. Muito obrigado.